Então, nós vamos dar sequência no estudo de domingo, que a gente não conseguiu terminar, das bem-aventuranças, tá, irmãos? Eu vou estar falando das bem-aventuranças porque ali é o princípio dos ensinamentos de Jesus, né? Nós tivemos uma boa conversa na sexta-feira, e na sexta-feira nós falamos a respeito da visão do Antigo Testamento. Se eu tenho um Deus, irmãos, que não muda, e se eu for intelectualmente sincero na leitura bíblica, eu leio o Antigo Testamento, eu vejo um procedimento de Deus, né? Que é me revelado um procedimento de Deus. É um Deus que é vingativo, é um Deus que extermina uma raça toda, mandando os filhos dele lá e matar. É um Deus que, se alguém faz alguma coisa que ele não gosta, tipo tocar numa arca, ele fulmina, né? É um Deus que é muito vingativo, quando eu leio o Antigo Testamento. Aí, quando eu leio Jesus Cristo, Sermão do Monte, por exemplo, eu vejo um Deus totalmente diferente, irmão. É apresentado para nós um Deus diferente. E aí a gente pergunta, mas por que será? Por que será que o Antigo Testamento mostra esse Deus tão violento, tão irado, esse Deus que cobra tanto das pessoas, esse Deus que ele age só se a pessoa fizer o que é certo, a pessoa tem que merecer. Então esse Deus é apresentado no Antigo. E no Novo, Jesus apresenta um Deus diferente. Se os irmãos que estão ouvindo isso aqui forem sinceros e me disserem que não, eu não vejo isso quando eu leio o Antigo, eu não vejo essa diferença. Eu digo para vocês que eu vejo, irmãos. Eu me questionei por muitos anos a respeito disso. E aí eu lia na Bíblia, olha, Deus não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu vejo que parece que mudou na Bíblia. A Bíblia me apresenta um Deus que mudou. Aí não bate, né? Igual os irmãos costumam dizer, aí a conta não fechava. Até que eu comecei a questionar, não Deus mais. Não aquilo que a minha mente me apresentava, né? Como a dúvida. Falei, não, tem alguma coisa está errado nesse entendimento aqui. Por quê? Porque quando eu tenho o Novo Testamento, irmãos, os irmãos sabem que o Antigo foi escrito pelos hebreus para os hebreus. É a mesma coisa se nós estivéssemos aqui dentro de uma igreja e anotando os acontecimentos do mundo só para o nosso público aqui, tá? E eu quisesse dizer para vocês, assim, era minha intenção dizer para vocês que vocês são obrigados a dar o dízimo. Só estou colocando aqui para os irmãos entenderem o que aconteceu na história, tá, irmãos? Não, eu preciso do dízimo dos irmãos, eu preciso desse dinheiro, né? Eu vou me favorecer muito com esse dinheiro dos irmãos. Cada um trouxer para mim 10% do que eles ganham, eu não preciso nem trabalhar, eu posso passar o dia inteiro com a minha família, posso ter um carro bom, com gasolina paga por eles, com aluguel pago por eles, uma casa comprada por eles. Eu posso dormir até 1 hora da tarde, até 2 horas, levantar, ter um bom almoço. Enquanto eles já levantaram lá 5, 6 horas da manhã, estão ralando o dia inteiro, mas no final do mês, ali para o dia 10, quando eles receberem o pagamento deles, eles trazem para mim 10% daquilo que eles ganharem. Então, para que isso fique firmado, eu começo a pregar assim, olha, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Eu estou falando de mim para o meu público, tá? Aquelas pessoas que me acompanham. É dos hebreus para os hebreus. E então, vem o irmão e fala assim, ó, vou pegar aqui aleatoriamente, tá? A irmã Elma, por exemplo, ela chega e fala assim, mas irmão Arlindo, eu não concordo com esse negócio de dar o dízimo e o senhor ficar dormindo aí o dia inteiro sem trabalhar, sem fazer nada, sem nenhuma responsabilidade. E o povo aqui já é sofrido, irmão Arlindo. O povo aqui ganha pouco, tem os compromissos deles, né? Tem gente aqui que ganha um salário mínimo.
É injusto eles tirarem uma parte do salário deles e trazerem aqui para o Senhor, para que o Senhor pregue para eles, ensine para eles que eles serão abençoados se assim eles fizerem. Eu falo, não, irmã Elma. Pessoal, não escuta a irmã Elma não, porque a irmã Elma está endemoniada. E por se acontecer uma coincidência, da irmã Elma um dia estiver andando para a rua, tropeçar e machucar, ou qualquer coisa que acontecer com a irmã Elma, se ela ficar doente um dia com a gripe, ou se ela bater o carro, ou se acontecer qualquer coisa com ela, o que eu vou fazer? Eu vou falar, tá vendo, pessoal? Deus pesou a mão na irmã Elma, porque a irmã Elma não obedeceu a lei que nós colocamos aqui. Então era isso que acontecia na Bíblia, irmãos. Então, os hebreus, eles diziam assim, olha, Deus matou tal povo, exterminou tal nação, porque eles não eram povo de Deus. Mas só que para a pessoa entender isso, irmãos, ela tem que ser uma mente aberta. Porque ela vai falar assim, nossa, o irmão Arlindo está pregando contra a Bíblia. Não, eu não estou pregando contra a Bíblia, eu estou pregando exatamente aquilo que está na Bíblia. Só que esse entendimento que nós temos em relação a Deus é um entendimento distorcido, né? Na verdade, é distorcido. Os homens distorceram aquilo ali. Eu disse na sexta-feira também, peguei algum exemplo para que os irmãos entendessem. Se eu tenho a bem-aventurança, e Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele fala assim, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores. Preste atenção, se bem-aventurado é os pacificadores, então como que pode, está escrito na Bíblia, né, que aquele povo promoveu guerra, e eles eram o povo de Deus? Não bate com aquilo que Jesus está ensinando. Ou Jesus está ensinando a respeito de um outro Deus, ou aquilo que está escrito no Antigo Testamento não é a visão de Deus, mas é a visão dos homens. Então, sejamos nós intelectualmente sinceros, irmãos. Aquilo era a visão de Deus que está sendo passada para nós no Antigo Testamento, ou era aquilo que os homens enxergavam a respeito de Deus? Aquilo era que os homens enxergavam. Quando Jesus vem, ele fala assim, olha, eu gosto muito de pegar isso no livro de João. Ele diz assim, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então eu tenho aqui agora esse contraste, irmãos. Eu tenho aqui agora uma dualidade. A lei foi dada por Moisés, então, que significa o Antigo Testamento, né, irmãos? O Antigo Testamento, então, isso aí foi visão de homens. Foi entendimento dos homens em relação a Deus. Uma coisa é eu falar a respeito de Deus. Outra coisa é aquilo que Deus fala a respeito dele mesmo. Uma coisa é o meu entendimento a respeito de Deus. E outra coisa é o entendimento de Deus a respeito dele mesmo. Então são essas coisas que eu convido os irmãos a meditarem, a aprenderem, a se aprofundarem. Porque nós temos a Bíblia, e essa Bíblia nos ensina muita coisa, irmãos. Mas nós temos uma vida. E essa vida é o próprio Deus em nós. Às vezes você acha que o que está na Bíblia é maior do que a sua própria vida. Mas você vai chegar a um entendimento que você vai entender que a sua vida é muito maior do que aquilo que está na Bíblia. E aí você vai conseguir fazer essa linkagem. Senão, você vai ficar preso na religiosidade, nas religiões. E não é isso que nós propomos. O evangelho orgânico que nós anunciamos não é um evangelho diferente daquilo que está na Bíblia, mas é a compreensão dentro do cosmos de Deus em relação àquilo que é o falar dos homens, aquilo que é da mente dos homens, do entendimento dos homens e
o falar de Deus, daquilo que procede da mente de Cristo, aquilo que procede da boca de Deus. Tanto é que nós lemos, né, que o homem faz planos, né? É do homem ficar fazendo planos. Mas a palavra final, ela vem da boca de Deus. Porque essa é a realidade. Esse é o entendimento. Essa é a compreensão. Então, irmãos, é nesse sentido que eu tenho trazido para vocês esse evangelho. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.